Mas você acha que ainda assim, se tiver rolando a coletiva, vai? Débora! Tem uma vaguinha aqui pra você, ó. Perto da nossa cama. Tá cheio de tralha. Galera, então, a gente está aguardando a chegada aqui do Rodolfo Landim, tá? Já estamos aqui na sala da coletiva de imprensa, aguardando aí, estão ajustando ali os microfones das emissoras. E vamos iniciar aí a coletiva de imprensa do Rodolfo Landim. Um momento aí muito esperado, né? A gente pediu ontem que ele falasse. Fala, galera. Fala, ó, o Alisson Alves. Tamo aí, galera. Já vai chegando aí, subindo esse like aí maroto, acompanhando o canal, se inscrevendo no canal. Aqui você sabe tudo o que acontece do Flamengo. A gente vai entrar aí ao vivo, né, com o Rodolfo Landim, coletiva de imprensa, né? A gente já chamou vocês aqui pra gente já iniciar. Ele já deve estar chegando na sala, tá, pessoal? Então a gente está aqui aguardando já. O círculo da miséria. A imprensa está aqui toda se preparando para receber o Rodolfo Landim aqui na coletiva de imprensa. E a gente segue aqui aguardando a chegada do presidente. Gente, vocês que têm aí grupos de WhatsApp, mandem esse link aí, compartilhem esse link. Muita gente queria acompanhar ao vivo essa coletiva de imprensa, né, do Rodolfo Landim. A gente ontem pedia que o presidente falasse. A gente falava da importância do presidente vir a público, Boa tarde, explicar o que está acontecendo. A gente ouvia a versão do Flamengo. O Papa tá aqui do meu lado aqui. E a gente, tamo aqui do lado. Eu e o Papa aqui juntos. E aqui está sendo tudo preparado ali para a gente, né, acompanhar a coletiva do Rodolfo Landim. Ontem a gente pediu que ele falasse. Graças a Deus ele tomou essa decisão importante, tá, gente? Deixa eu só ver, ó. Lembrando que vai ser impossível ler superchat, tá, pessoal? Só vou ler esse do Sávio aí, Mengo, falando bora, Papa, admiro você. Para Banabuiú, abraço para Banabuiú, Ceará. Ficar quieto, enfim, galera. Vamos ver aí. Fala Confusão comigo, grande salve, aí, o pessoal esperando aí o Rodolfo Landim. Maurício, Carvalho. A galera tá chegando aí. Pedro Ristrix, fala Pedrinho. Saudações do Bruneiro. Pedrinho também já da antiga. Eu acho que o momento é esse, né, galera? Porque muita gente caindo em cima do Flamengo e a chance do Flamengo ter a sua situação explicada, explicar o que aconteceu. Irmão Filho. Né? O pessoal que tá chegando aí, sobe esse like aí pro YouTube notificar mais gente e compartilhem a live da gente nos seus WhatsApp. Vocês também que estão na live aí do meu amigo Zona Rubro-Negra do Alan, vamos pegar esses links aí, ó. Tudo parceiro nosso aqui, somos mídias parceiras. Pega esses links da gente, compartilhe nos grupos de WhatsApp pra galera vir acompanhar a gente. Tá? Quem pediu foi o Papa, né, galera? É o Deus rubro-negro. Já ia falar Biel, que meu apelido é Biel, pra quem não sabe. Né? Biel é coisa de gay, coisa né? de viado, né? Biel não dá não, né, viado? Aí força demais. Vamos lá, o Alan, guarda o Alan, que o Alan é engraçado pra caramba. Estamos aqui aguardando o Rodolfo Landim. Vou te dizer... Tá bem que tu é casado, eu conheço a tua esposa, hein, pai? Olha aqui, Se eu não eu não vou virar a câmera, que senão ela depois vai ter que ficar corrigindo a câmera, mas eu vou falar aqui, cara, eu tô com o Alan aqui do lado e a gente... Eu vou dizer que eu tô muito preocupado com essa coletiva, né? Alô. Pessoal, então, por vocês, tecnicamente, está tudo bem? A gente já pode começar a coletiva? Como é que tá o áudio aí, galera? Tá bom? Tá, pode começar. Né? Então tá, rapidamente aqui só explicar o modelo dessa coletiva. A mesa estarão o presidente, Rodolfo Landim, o vice-presidente geral jurídico, o Rodrigo Bunch de Abrantes, e o CEO do clube, o Reinaldo Belotti. Inicialmente, o Landim vai abrir, vai falar algumas coisas que ele quer colocar para vocês, nada muito demorado. Imediatamente, em seguida, a gente abre para as perguntas, né? A gente está sem microfone na plateia, é um local pequeno,
na verdade nem tem tanta necessidade. Então, o que eu preciso combinar com vocês é o seguinte, uma pergunta por vez, a gente não é uma coisa que a gente vai fazer aqui em 20 minutos, meia hora, então vai ter oportunidade para que todos perguntem, né, tudo aquilo que for preciso. O que eu só peço é que a gente não comece a atropelar uma pergunta em cima da outra, né, para que pergunte, deixe qualquer um dos porta-vozes responder e depois a gente vai passando para que o outro colega pergunte. Tá? Bom, é isso. A gente quer fazer isso da maneira mais organizada possível. É sim, Pedrinho. E algumas pessoas, aqui na sede, alguns veículos na vão entrar ao vivo, então só para que os outros tenham cuidado para não levantar, para não atrapalhar quem está com a câmera ligada atrás. E é isso. Então a gente já vai começar. O Bernardo já vai chamar o Landinho e os outros porta-vozes, a gente dá início aqui à coletiva. Pedrinho, Pedro Strix, aqui é onde está passando o cinema. O Flamengo agora ele faz sessões de cinema aqui, uma sessão infantil às 14 horas, dia de sábado e domingo, e às 19 uma sessão adulta. Tá? Aqui do cinema, né? É aqui que é o cinema do Flamengo. Pra quem não sabe, aqui rola o cinema, tá, galera, do Flamengo. Sessões sábados e domingo. Cineflá, né? Às 14 horas, sessão infantil, e às 19 horas, se eu não me engano, sessão adulta. A gente tá aqui de frente, tá, galera? De frente, fazendo essa cobertura aí pra vocês. A cobertura que vocês gostam de assistir. Vamos lá, vai começar, a gente tá aguardando aí o Rodolfo Landim chegar. Tá? Obrigado aí, valeu, Fred. André Leandro, obrigado aí pelo elogio. A gente está tentando fazer o melhor possível por vocês. Perrotinha mandou um beijo pra você, meu parceiro. Beijinho, Perrota. A galera que não é do Zona Rubro Negra tá aqui no canal do Paparazzo, depois conhece lá o Zona Rubro Negra também, tá? E a galera que tá aqui no Zona, depois pulem lá pro papo. Monstro do YouTube, ó. Tem e tem mais gente aqui do nosso lado. Tem ali o Wesley do Urubu Interativo também. Tem o Wesley, tem o... Como é que é? O meu amigo... Ó, Landim chegou, gente. Marcos Braz também. Vai sentar aqui na nossa frente. Não foi pra coletiva. Marquinhos tá aqui, ó. O Landim chegando ali. E a gente vai ter que mudar isso aqui um pouquinho. Não, a gente dá um jeito aqui. Não, tá bom. Chegaram agora todos os membros da diretoria, todos presentes aqui. Tudo bem por todo mundo? Podemos começar? Podemos? Tudo bem? Vou passar para o Landinho. Mas esse também não. Tá certo. Ok. Bom, boa tarde a todos aqui. O objetivo aqui depois é a gente deixar fazer uma coletiva. Isso tem sido um pedido constante aí para que o Flamengo abrisse, para poder responder perguntas e tudo isso. Esse é o objetivo que a gente tem hoje nessa nossa reunião. Eu queria pedir a todos, na hora que forem fazer as perguntas, para fazer isso de uma forma organizada, podem ter certeza que nós vamos acabar atendendo a todo mundo. Não há necessidade, vamos dizer assim, de fazer isso de uma forma desorganizada, tá certo? Só para começar aqui, só para dar um pontapé inicial dessa conversa, quer dizer, tem algumas coisas que a gente acha importante comentar. A primeira delas é o seguinte, em cima dessa demanda que ocorreu, para que a gente pudesse falar com vocês, quer dizer, é importante a gente dizer que nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade das informações que a gente ia passar para vocês. Nós só estávamos na gestão com um pouco mais de 30 dias de gestão e existiu uma série de perguntas que foram feitas, as quais a gente não tinha a possibilidade de poder responder. Espero que agora a gente possa responder, vamos dizer assim, muito mais perguntas passado esse tempo todo, esses 17 dias aí. Mas outra coisa importante também é que a gente teve que, como foco principal, e isso foi falado para vocês desde o primeiro dia,
eram as famílias. E realmente a nossa maior concentração de atenção e de trabalho foi em cima das famílias. É importante ressaltar isso aqui para vocês, né, que o quanto nós procuramos cuidar dessas famílias, né? Nós, desde o dia da tragédia, que isso na verdade foi uma tragédia que abateu o Flamengo, a maior tragédia, eu volto a dizer, dos seus 123 anos, nós trouxemos essas famílias aqui. Eu cheguei a ter contatos com as famílias no primeiro dia, com algumas famílias que estavam lá no Urubu, quando eu cheguei lá, e também tive contato no dia subsequente, quando o Reinaldo fez na verdade, um pronunciamento do clube, e eu estava reunido com essas famílias, procurando conversar com todas aquelas famílias que estavam aqui no Rio de Janeiro e dentro do hotel, lá no Recreio. Foi um trabalho que eu volto a chamar a atenção, que é um trabalho cuidadoso e carinhoso, que foi feito com a participação de psicólogos, de médicos, de todos os profissionais do clube que tinham relação direta com esses atletas, conversando com as famílias, consolando as famílias dentro das nossas possibilidades, né? Então, acho que isso e tudo isso feito com um enorme respeito e consideração por elas, né? E eu acho que isso aqui é uma clara, vamos dizer assim, mensagem que eu passo da instituição do Flamengo, que é uma instituição de 123 anos e que eu acho que precisa ser respeitada, em particular, eu diria, para toda a nossa nação rubro-negra. Vocês podem ter certeza de que o Flamengo estava cuidando muito bem das famílias dessas vítimas, tá certo? Ali foi uma perda que nós todos tivemos. Outro ponto também é que o Flamengo está sempre empenhado a chegar a um acordo o mais rapidamente possível com as famílias dessas vítimas. Isso pode parecer, em função de alguns movimentos que não tenham ocorrido, mas é importante dizer o seguinte, e aí eu quero até agradecer mais uma vez assim, a iniciativa que teve na época do doutor Eduardo Gussi, que era do Ministério Público, que logo na segunda-feira colocou, vamos dizer assim, todas as autoridades juntas, presentes, para que a gente pudesse, vamos dizer assim, tentar conversar com todas. Franqueamos a ida ao centro de treinamento do Flamengo no dia seguinte e tal, e começamos uma série de conversas com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, porque nós entendemos que é exatamente a Defensoria Pública que deveria, vamos dizer assim, assistir essas famílias, exatamente para evitar, vamos dizer assim, certas situações como as que a gente passou na última semana, né? A gente, mesmo não tendo chegado, vamos dizer assim, a um acordo, eu diria, naquele primeiro momento, e aí eu digo claramente que o Flamengo, ele trabalhou sempre com o interesse de cuidar de cada família separadamente. A gente não teve em nenhum momento o objetivo de definir uma única, vamos dizer assim, indenização que fosse válida para todo mundo, porque a gente entende que a gente deve conversar com cada família e a gente não abre mão disso nesse processo de mediação, tá certo? Então, enquanto que a gente via todo mundo discutindo valores para pagar para uma família e tal, quer dizer, cada família, cada situação é uma situação distinta. E é isso que a gente reforçava em tudo que a gente procurava acertar junto com as autoridades, né? A gente, não tendo chegado a esse primeiro acordo, nós trouxemos de volta as famílias. Aí é bom que se diga que essa era a terceira vez que a gente já estava trazendo as famílias aqui. Trouxemos no dia dos acidentes, trouxemos no dia em que nós tivemos um jogo no Maracanã, em que nós convidamos essas famílias para vir ao Rio de Janeiro para poder participar do jogo. Tivemos um contato com essas famílias também lá. Trouxemos essa família mais uma vez e fizemos questão de que o primeiro contato com essas famílias não fosse feito por nós, fosse feito exatamente pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. E mais, na verdade, nós solicitamos a mediação
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por entendermos que só dessa forma que a gente poderia ouvir das famílias também o que era a vontade delas, que, volto a dizer, para nós era fundamental. Então, eu quero dizer o seguinte, as pessoas falam e passam por uma série de discussões, de valores, e o que eu posso afirmar a vocês é que o clube tem colocado nas suas discussões vamos dizer assim, de indenização para essas famílias, e o que, na verdade, a gente sabe que uma vida não tem preço, a gente não consegue precificar o preço de uma vida. Uma vida não tem preço. Então, quer dizer, o que a gente pode, na verdade, indenizar é a dor, o sofrimento que essas famílias sofreram. E a gente não sei, eu sou engenheiro, eu não sei calcular isso, dentro do Flamengo a gente não sabe calcular isso, né? Mas na verdade nós contratamos um profissional que trabalha com isso para poder avaliar isso. E eu posso garantir a vocês que a orientação que o clube deu, tá certo, foi de envolver, vamos dizer assim, nesse processo de indenização, um valor muito superior àquilo que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é a última questão em situações semelhantes, iguais a essa. Muito superior ao que a gente está falando, tá certo? E essa continua sendo a orientação. Agora, voltamos a dizer, o que a gente quer é que essa indenização ocorra de uma forma negociada com a família, buscando entender qual é o interesse de cada uma família, que pode ser distinto de uma para outra e deve ser distinto de uma para outra. E por fim, reforçar, vamos dizer assim, aquela mensagem, eu diria em especial, para toda a sociedade, mas eu acho que em especial para a torcida do Flamengo, para a nossa nação rubro-negra que está sofrendo aqui, que como nós perdeu, vamos dizer assim, 10 filhos, e dizer o seguinte: olha, vocês não têm razão nenhuma para não se orgulhar do trabalho que está sendo feito pelo clube. Tudo que nós estamos fazendo é o melhor possível. E o trabalho que está sendo feito de atendimento dessas famílias, inclusive, eu volto a dizer, a gente tem prestado o atendimento a essas famílias no local onde elas moram. Nós estamos prestando atendimento psicológico, tudo isso nos locais onde elas moram. Então, esse é um recado muito claro que eu queria passar para toda a nação rubro-negra. Vocês não têm do que se preocupar. O Flamengo está agindo de acordo com a sua tradição dos últimos 123 anos do clube. Bom, acho que essa é a primeira mensagem. Acho que a gente poderia agora passar. Vou pedir para o Fernando organizar aí mais ou menos essas perguntas aí. Bom, vamos iniciar a pergunta. Ele já se candidatou aqui, depois eu passo para você e a gente vai encaminhando aí, tá? Muito bem, Gilson. Nós vamos fazer a pergunta. Eu só pediria aqui para que cada um que falasse, né, dissesse o nome e o veículo que ele pertence. Pois não. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos presentes. Eu sou da Rádio Tupi, meu nome é Sérgio Guimarães. Nós estamos ao vivo no programa Bola e Jogo com Gilson Ricardo. Presidente, os números que foram, não sei se vazaram ou se não eram oficiais, o certo é que a sociedade tomou conhecimento de valores. E os valores apresentados pelo Flamengo tiveram X números. E pela Defensoria Pública, pela Justiça, Y números. O senhor acabou de dizer que as negociações foram feitas, houve uma aproximação individualmente com cada família. Eu posso lhe perguntar se os valores que foram anunciados não fazem parte da verdade do Clube de Regatas do Flamengo e os valores que foram apresentados pela Defensoria e pela Justiça são valores que realmente são verdadeiros. Por gentileza. Bom, eu vou... Existe um aspecto aqui que é importante, é o seguinte: esse processo, ele corre em segredo. E independente disso, é importante que a gente não ficasse falando isso
pelo impacto que isso pode ter, inclusive, na própria segurança das famílias. Falar de altos valores, levando em consideração aonde essas famílias moram, tudo isso, quer dizer, tem aspectos que eu acho que envolvem a própria segurança das famílias, né? O que eu posso dizer é que, da forma com que foram vazados, como essas informações saíram, a resposta é não. Não são aqueles valores que foram apresentados. E não vai ser isso, e a gente não vai poder, entendeu, se aprofundar muito. Agora, com relação ao Ministério Público, eu acho que é o Ministério Público que tem que informar. Paulo Renato, segunda pergunta da TV Globo. Paulo Renato, TV Globo. O senhor falou da atenção às famílias, mas durante a semana algumas famílias reclamaram exatamente o contrário, da desatenção do Flamengo, inclusive com diretores deixando a mesa de negociação. O senhor falou que existe um número base, que é a jurisprudência, e queria saber o que está acontecendo então. O senhor disse que está tendo atenção e as famílias dizendo que há desatenção. Obrigado. Eu sei que o senhor não está podendo falar dos valores, mas as famílias fizeram um pedido, né? E parece que o Flamengo também fez um pedido. É uma distância muito grande, o senhor acha que isso não vai ter um equacionamento aí? Então, vamos lá, Renato. Obrigado pela sua pergunta, porque me ajuda até a explicar um pouco o processo, tá certo? Nesse processo, quer dizer, nós pedimos a mediação da Justiça, nós tivemos a presença nesse dia do desembargador César Cury, abrindo o processo de negociação. Ficamos muito felizes de receber a informação de que todas as famílias tinham concordado com esse processo de negociação. E houve um momento no qual eles pediram para conversar entre eles. E a gente já falou aqui que a gente, se dependesse do Flamengo, nós gostaríamos, e na verdade foi isso que nós sugerimos às famílias, que elas tivessem, vamos dizer assim, a orientação da Defensoria Pública, por entender que, principalmente nesse momento, haveria um alinhamento de interesse muito maior com os interesses da própria família, né? Infelizmente, a gente soube que duas famílias já vieram representadas por advogados, por advogadas no caso. As informações que nós tivemos é que durante essa reunião em separado, depois dessa, inclusive da saída do desembargador, quer dizer, que fez um discurso muito auspicioso, quer dizer, com a expectativa do término de uma negociação em pouco tempo, e se ele fez isso é porque ele entendeu isso, fruto vamos dizer assim, do contato que ele teve lá. O que a gente viu foi uma reversão total daquele quadro, quer dizer, a gente viu que, na verdade, a gente soube que houve a participação muito forte dessas duas advogadas que foram representando, vamos dizer assim, duas das pessoas, inclusive uma delas que fez uma daquelas declarações que você está citando aí, e aí envolvendo inclusive uma coisa que isso que é muito dolorosa para a gente, que é falando inclusive de falta de respeito com o clube, né? Falta de respeito do clube com essas famílias, quer dizer, que é tudo o que a gente vinha trabalhando e entendendo que a gente vinha fazendo da forma mais respeitosa possível. A gente entende que é um momento difícil, mas o que a gente percebeu é que, de alguma forma, essas duas advogadas conseguiram criar um clima, vamos dizer assim, dentro daquele grupo lá, em que fosse deliberado, vamos dizer assim, um valor muito alto e que, na verdade, aquilo que vinha sendo falado pelo Ministério Público também e pela Defensoria, como se fosse um teto daquilo que fosse ser discutido a partir daí, né? Mas o que a gente tem sentido, viu, Paulo, de positivo, é que, acabado aquele momento ali, a gente começou a ser procurado de novo por algumas famílias e na verdade, buscando conversar de novo conosco e buscando de novo o processo que tinha sido proposto, que é o de mediação com
com a Justiça, com o Tribunal de Justiça. E só para vocês saberem, isso já está ocorrendo. Isso já ocorreu na sexta-feira, mesmo depois daquelas declarações, de que aquilo tudo estava frustrado, de que as pessoas iriam para todas, aquelas estavam juntas e queriam todas entrar com um processo contra o Flamengo. Nós já tivemos famílias que nos procuraram, já tiveram uma longa reunião conosco na sexta-feira e existem outras já agendadas para essa semana. O que nos deixa, vamos dizer assim, muito feliz, que é sempre aquilo que está na linha do que a gente está defendendo. Agora, eu não posso garantir para você que todas vão seguir esse caminho. Essa seria a nossa vontade, né? Mas eu não posso garantir que isso que nos deixou muito satisfeito e que está se tornando, vamos dizer assim, já uma possibilidade, vai continuar a acontecer. Só os valores, o senhor falou não pode falar dos valores, mas a gente está falando como base a jurisprudência e me parece, o senhor pode confirmar, que parece que o advogado do Flamengo ofereceu metade do valor da jurisprudência, sendo que o senhor disse aqui que a orientação é ser mais do que... Na verdade, não. O que eu estou dizendo é que a jurisprudência, eu não sei se você conhece a jurisprudência, mas a jurisprudência que me foi mostrada, Estou citando porque... na verdade, o Flamengo, se você computar tudo, ele está oferecendo, eu diria, em ordem de grandeza, o dobro, tá? O do Ministério Público? Falei da jurisprudência, eu não falei do valor pedido pelo Ministério Público. Boa tarde, aqui Lucas da Folha de São Paulo. Bom, presidente, queria contar algumas coisas que o senhor falou. Primeiro, o senhor disse que para o Flamengo seria interessante que todos fossem atendidos pela defensoria. Mas na verdade isso cabe aos pais dos filhos que morreram, né? Se o filho do senhor morrer, o senhor poderia escolher ter um advogado. Perfeitamente. E por conta de... sobre isso, a defensoria apresentou um valor para o Flamengo que foi rejeitado. Então, assim, independentemente do senhor estar dizendo que tem um advogado, advogados que, no tom que o senhor está falando, seriam mal intencionados, até aí está todo mundo dentro do seu direito, só falta o Flamengo cumprir com a obrigação. Então, assim, por que o Flamengo não aceitou os valores da defensoria? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, no dia do Tribunal de Justiça, apesar do senhor estar dizendo que outras famílias procuraram depois, as famílias disseram que queriam que a negociação fosse feita de maneira coletiva, justamente para não haver um valor sendo dado mais alto em detrimento de outro jogador, ou então um jogador que tinha uma possibilidade maior na carreira ganhar mais indenização do que o outro. A terceira pergunta é qual é a jurisprudência? Ao longo da semana a gente ouviu uma coisa relacionada ao Boate Kiss, que se essa seria a jurisprudência. Só que, no entanto, a gente sabe que são situações completamente diferentes. A Boate Kiss, as pessoas estavam pagando para estar lá, queriam estar lá, não tinha ninguém que prometeu para as mães das pessoas que estavam na boate que iria cuidar daquelas crianças. Enfim, qual é de fato essa jurisprudência que o Flamengo está usando? E se o senhor puder responder as outras duas perguntas, obrigado. Só, por favor, uma pergunta que recorte, senão não é justo. Tá? Isso aí. Não, assim, vamos lá, vamos ver se eu consegui pegar tudo. Se você está falando... eu não estou falando de jurisprudência, não foi nenhuma decisão judicial com relação à Boate Kiss, não. São, vamos dizer assim, situações muito mais próximas, vamos dizer assim, do que a gente está tendo nesse caso aqui, que são o caso de crianças sob a guarda de uma empresa ou de alguém. Só lembrando agora, também um outro ponto importante do que você falou, é o seguinte: o valor que a gente está discutindo aqui, vamos voltar àquilo que a gente falou. Uma vida, gente, assim, não tem preço e a gente não vai discutir precificação. O que a gente está falando aqui é de indenizar danos morais em relação à dor e o sofrimento das pessoas, né? Por ter uma perda semelhante a essa. Existem, vamos dizer assim, jurisprudências com relação a isso. E com relação ao aspecto da defensoria pública, você tem toda a razão. A gente sabe que é isso. Só que na conversa que nós tivemos com a defensoria, o que ficou muito claro para nós é que a defensoria não tinha nenhum interesse de estender esse prazo de discussão judicial com o Flamengo.
que ela inclusive afirmou isso naquele dia, que na verdade é o objetivo do Flamengo, tentar buscar o mais rapidamente possível, quer dizer, uma solução que seja justa. Agora, esse ponto que você comentou também, porque na verdade foram vários pontos que você comentou na sua pergunta, quer dizer, que é da negociação global, eu não tenho tanta certeza que isso tenha sido a posição de todas. Isso pode ter sido verbalizado ali naquele momento como a posição de todas, mas não é o que a gente tem sentido agora, com as famílias individualmente vindo conversar conosco e querendo discutir e comentar a respeito das necessidades que cada uma família tem ao longo do tempo e de que forma eles poderiam equacionar dentro de um valor razoável, vamos dizer assim, a vida deles, para que possa melhorar a condição dessa família nos próximos anos. Mas por que os senhores não pagam o que a defensoria? Senão, A pergunta não foi respondida. não foi. Pergunta de novo, senão os colegas não perguntam. Cada um pergunta quatro, Mas por que não foi aceitado? Nossa Senhora. Mas eles não respondeu. Uma insistência, cara. Mas essa é uma pergunta que qualquer um vai fazer aqui. Então você faz a mesma pergunta dele. Faz a pergunta você, por favor. Por que Então, Júlia da Globo News, por que vocês não pagaram o valor da defensoria? Não, primeiro é o seguinte, não tem um valor ali. O que foi falado ali, o que foi discutido, foi colocado como primeiro ponto, antes de entrar no processo de que a gente chama de mediação, tá certo? O que foi colocado foi um piso. O que foi colocado tudo aquilo foi como um piso de discussão que nós entendemos, como eu já falei anteriormente, que é muito acima de toda e qualquer decisão que já aconteceu. O que eu quero dizer é que o Flamengo quer equacionar isso sim, com valores acima, mas, como eu falei aqui, valores que são o dobro, vamos dizer assim, das jurisprudências. O que não significa que se alguém me pedir 10 vezes, ou 50 vezes, ou 100 vezes os valores das jurisprudências, a gente tem que aceitar. É simplesmente por isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o valor que o Flamengo está propondo, ele é em muito superior ao que existe nas jurisprudências. O que não significa que o valor que foi solicitado como piso no início da conversa, antes do processo de mediação, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, tenha sido um valor que seja equivalente com os das decisões judiciais. É isso que eu estou querendo dizer. Eric Faria agora. Está respondido? Eric, pediu? Pedi. Pediu. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, saindo um pouco dessa questão das indenizações, a gente tem visto, acompanhando também, que o Ninho do Urubu não poderia estar aberto antes do acidente, pós-acidente. E, de alguma forma, o Ninho do Urubu continua funcionando normalmente, agora com jogadores profissionais. Por que o Ninho do Urubu continua aberto esse tempo inteiro? Vocês sabiam que o Ninho do Urubu não poderia estar aberto, o Ninho do Urubu não tinha as licenças, não tinha o alvará, não tinha licença de corpo de bombeiro, e ainda assim ele estava funcionando. Por quê? Ok, vamos lá, Érica. Vamos por partes aqui, né? Primeiro, se nós tínhamos conhecimento disso ou não. A resposta é não. A última multa que tinha sido feita pela Prefeitura ao Flamengo foi feita pelo levantamento que nós fizemos no dia 12 de dezembro do ano passado, ou seja, nenhuma multa chegou posteriormente ao nosso conhecimento e, na verdade, ao longo do tempo foram faladas em 31 multas, aí saíram várias vezes, esse número é um número cabalístico aí que foi falado na imprensa por diversas vezes. E aí aquele ponto que eu falei que a gente teve que procurar, fazer um levantamento aqui, de fato a gente conseguiu identificar aqui 23 multas, não conseguimos identificar 38, mas é bom que se diga que dessas 23 multas, 12 delas foram aplicadas, quer dizer, recebidas pelo clube após o acidente. Então também isso é algo que é importante dizer, né? Porque na verdade é fato, mas são multas retroativas, mas foram multas que foram aplicadas depois do acidente, no dia 11 de fevereiro. Bom, com relação às licenças, quer dizer, vamos lá, vamos tentar separar as coisas.
E aí vamos tentar fazer um histórico desse aspecto das licenças, que eu acho que é interessante. O uso, uma das discussões que tem muito falada com relação a módulos e tudo isso, quer dizer o seguinte: o Flamengo teve no passado, quer dizer, alvará para a utilização do ninho do urubu com módulos iguais àqueles que estavam ali, tá certo? Essa licença foi emitida no dia 23, se não me engano, de janeiro do ano de 2012, pela Prefeitura. Ou seja, eram módulos semelhantes àquele, com módulos habitacionais como aquele que já existiam no Ninho do Urubu desde 2010. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que é bom comentar é o seguinte: as licenças que foram sendo solicitadas foram para as novas instalações do centro de treinamento. Então, quando o Flamengo foi, no passado, quer dizer, fazer a construção das suas instalações, ele foi solicitar as autorizações do bombeiro, e aí, isso que eu volto a dizer, a gente precisou fazer um levantamento detalhado disso aqui, e a gente verificou que isso foi feito meados de 2017, um pouco depois de 2017, isso foi feito, e quando foi levado para os bombeiros, quer dizer, o que a gente conseguiu apurar é que eles pediram que fosse feito o licenciamento naquele momento do primeiro centro de treinamento, do CT1, né? Que é o centro de treinamento 1, que era o que existia naquele momento. Não existia ainda o CT2, que começou a ser construído no final de 2017, início do ano de 2018. Então, todas aquelas discussões e autuações e tudo isso foram relativas ao CT1. Isso é uma explicação mais ampla para poder te dar. Agora, é importante, viu, Érico, comentar o seguinte: no CT1, nesse CT1, isso foi, vamos dizer assim, acompanhado por diversas vezes, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros. Quer dizer, a gente tem aqui um registro de diversas idas do Corpo de Bombeiro lá, e nos quais o Corpo de Bombeiro fazia uma exigência, aí nós íamos lá e atendíamos aquela exigência. Depois fazia outro tipo de exigência, a exigência era atendida, e assim por diante, entendeu? Uma série de exigências foram feitas contínuas e foram sendo feitas, até que nós tivemos esse acidente, tudo isso. Parece que na última que o Corpo de Bombeiros esteve lá, viu-se que já existia, inclusive, um novo CT2, porque a orientação em 2017 do próprio Corpo de Bombeiros é que se fizesse por parte, até porque o CT2 era um projeto, mas esse licenciamento do Corpo de Bombeiros se estendeu por tanto tempo que, quando se chegou para conseguir o licenciamento do primeiro, do CT1, já existia o CT2, e aí foi a solicitação para que se fizesse do CT2. Nós não tínhamos conhecimento disso tudo, né? Posso dizer o seguinte: corremos depois do acidente, como eu me comprometi, para a gente poder sanar todas as pendências e atender a todas as autoridades, e já protocolamos junto ao Corpo de Bombeiros o pedido de licença para o CT1 e o CT2. O projeto total dele, de todas as instalações do CT, já foi protocolado para licenciamento. Bom, e... Quer continuar? Não sei, depois se quiser fazer alguma coisa... Tá, ok. O nome e veio... Manuela, do New York Times. Segundo a sanção pública do Ministério Público que tinha proposto em 2015, o Flamengo tinha que ter um monitor para cada 10 crianças, né? Seriam 3 monitores. E parece que no momento do fogo não havia nenhum monitor lá com as crianças. Por que isso aconteceu? Bom, vamos lá. A gente também eu procurei saber disso, dessa informação. Você imagina como é que eu poderia responder essa sua pergunta se fosse, vamos dizer assim, a qualquer momento, logo no início, depois do que ocorreu, né? A gente procurou investigar
e se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, me interrompa, viu? O que existe, na verdade não existe nenhuma legislação a respeito disso, nem nenhuma orientação. O que existe existem recomendações de práticas, e aí muito focado no aspecto da educação, do acompanhamento. Essa orientação é voltada ao seguinte: para cada 10 crianças que você tiver sobre a sua guarda, assim, uma boa prática, não é uma norma, não é uma lei, não é uma obrigação. Uma boa prática seria você ter um monitor para ajudar a instruir essas pessoas. É isso para a gente não confundir o que é obrigação daquilo que vamos dizer assim, uma prática que você venha a aplicar na sua forma de conduzir o seu processo, tá? Bom, e especificamente em relação a isso, o que a gente tem para dizer é o seguinte: naquele momento, sim, existia um monitor escalado, como existe sempre, para poder ficar dentro daquele alojamento, acordado a noite inteira, tá certo? E se ele estava ou não estava, a gente não sabe dizer. Isso é um processo que está em andamento hoje, numa investigação da polícia. Isso faz parte do processo de investigação da polícia. Mas no maior clube do Brasil, vocês não vão adotar as boas práticas de 3 monitores? Não é na prática, na hora de dormir, não confunda as coisas. A prática é na forma de atender as pessoas. Você não acha que um erro? Mas isso tem, se você for contar o número de profissionais que nós temos lá, e aí, quando você fala dessa forma, você fala de uma forma mais ampla. Eu vou dizer para você que no processo de educação de crianças, tá certo? Eu vou envolver pedagogos, eu vou envolver psicólogos, eu vou envolver outros tipos de pessoas que eu vou levar em consideração, que estão fazendo parte da equipe que está atendendo, sim, ao Flamengo. Agora, tudo isso, volto a dizer, nós chegamos aqui há 30 dias, as práticas eram as melhores práticas e vamos modificar se nós entendemos que precisamos modificar. Boa tarde, Landim. Aqui é Alan Garcia, do Zona Rubro-Negra, do canal. Eu tenho uma pergunta em conjunto com o Paparazzo Rubro-Negro. A gente vê tamanha comoção e tamanha pressão para que isso realmente se resolva. A gente sabe que precificar vidas é praticamente impossível, porque só os pais estão sentindo a dor que realmente estão passando agora. De qualquer forma, quando se fala em jurisprudência, a gente aqui subentende que já teve desastres muito maiores, recentemente, inclusive, dos quais a pressão não é tão grande quanto está sendo para que o Flamengo venha exercer o direito de clube cidadão que enfim. A nossa pergunta fica referente ao seguinte, Landim. Com relação a isso, a gente sabe que é um marco negativo na história do clube, são 123 anos de história, mas a gente quer saber qual é a perspectiva que vocês têm de realmente conciliar e que a gente consiga virar essa página para que o clube possa realmente voltar a trilhar seus caminhos. Alan, deixa eu te dizer, a nossa, vou dividir entre expectativa e esperança, tá? A nossa esperança é que a gente consiga fazer isso o mais rapidamente possível com todas as famílias. Essa foi, vamos dizer assim, a nossa postura desde o primeiro momento. Eu não sei se essa deveria ser algo, como o colega ali falou, o Lucas falou ali, quer dizer, é um direito que a família tem. Ela pode buscar um advogado e entrar na justiça contra o Flamengo. É o que a gente gostaria? Não. Mas a gente não controla esse desejo. Então, assim, se você disser o seguinte, a nossa esperança era tentar resolver isso o mais rapidamente possível e a gente continua empenhado nesse sentido, tá certo? Agora, eu não posso te garantir isso, Lucas. Fala. Débora, ESPN. O filho está na serra. Olha, Débora, eu acho que todo acidente como esse, ele traz, vamos dizer assim, oportunidades para que a gente possa, vamos dizer assim, sempre melhorar, tá certo? Algumas delas já foram citadas aqui, né?
relação às práticas que a gente vem adotando? Será que existia alguma coisa a mais que a gente poderia ter feito, vamos dizer assim, para garantir que as crianças ficariam, vamos dizer assim, atendidas durante a noite? Não tem o que fazer. Um infeliz me ligou e estragou a transmissão. Supervisão dobrada, ou eu não sei, assim, existem sempre, vamos dizer assim,